Bem-vindo, pessoal, à nossa aula sobre ultrafrequência, a nova geração das terapias combinadas. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês nesse ambiente virtual aqui e agradecer aí a Medical Sun pelo convite da gente estar aqui batendo um papo sobre essa grande tecnologia que é o Narnia, a ultrafrequência, a choque frequência, que é a grande novidade aí que a gente vai estar falando hoje também, tá? E que foi assunto dos grandes congressos aí do ano de 2019, né? Estivemos falando sobre essas tecnologias no Static in Rio, no Static in Nordeste, né? No Static in Nordeste falando da combinação dessas terapias combinadas com criolipólise. Então tem muita coisa bacana aí pra gente estar conversando. Então, num primeiro momento a gente vai aqui para nossa parte teórica, depois a gente vai ter um momento super especial que eu estou aqui com o Josué, o nosso produtor. O Josué vai vir com a câmera em cima do equipamento, eu vou ensinar vocês a programar o equipamento. E um terceiro momento onde a gente vai fazer uma prática clínica aqui, com uma paciente, com uma modelo, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa grande tecnologia. Bom, deixa eu explicar também um pouquinho com vocês como é que vai acontecer essa dinâmica aqui das nossas aulas, tá? Em alguns momentos eu vou ter aqui esse papo reto com vocês, em alguns momentos o Josué vai me colocar lá no cantinho da tela, em alguns momentos eu saio completamente da tela do computador, para a gente poder estar mostrando ou fotos de resultado de tratamento ou alguma figura interessante que eu possa estar atrapalhando aí na tela, tá? Então, vou começar exatamente com vocês, vou começar fazendo uma pergunta, que foi a mesma pergunta que eu fiz no Static in Rio. Quem aqui, que está assistindo essa aula gostaria de tratar gordura e flacidez em um único momento, em uma única aplicação? E gostaria que vocês pensassem durante alguns segundos sobre isso, Esta pergunta foi feita no Static in Rio. Então, quem gostaria de tratar gordura e flacidez em uma única aplicação, em um único momento? E daí o pessoal começou a se olhar lá no Static in Rio, o que esse gaúcho maluco está querendo dizer com isso, Que revolução em termos de tratamento, como que eu vou ter um equipamento que faça as duas coisas ao mesmo tempo? Bom, essas terapias combinadas de nova geração chega nessa ideia, Por quê? Porque eu vou conseguir que uma dessas terapias faça essa agressão na gordura e a outra terapia faça essa agressão a nível de derme, para fazer o estímulo de colágeno em relação à flacidez. Essas situações todas a gente vai estar comentando aqui durante a aula. E eu coloquei aqui, o Josué vai me tirar completamente da tela agora, Eu coloquei esta brincadeira aqui para o pessoal lá nos eventos, Será que a gente tinha descoberto uma máquina que nem essa? Provavelmente vocês já passaram por alguma situação dessas aqui, de uma paciente perguntar: doutora, não descobriram nenhuma máquina de estética que seja que nem uma tomografia ou uma ressonância magnética que a gente entre gordinha de um lado e saia magrinha do outro, Esta é a brincadeira. Será que chegamos na máquina dos sonhos? E aqui eu vou estar mostrando para vocês alguns resultados, tá? Não sei se naquele nível de uma tomografia, de uma ressonância magnética, saiu de um lado, entrar de um lado gordinho e saiu do outro lado magrinha, mas que a gente vê resultados rápidos, E resultados impressionantes a gente vê, tá? Então, olha que interessante aqui. Isso aqui é um resultado de lipocavitação, Lembrando que lipocavitação são aqueles aparelhos, que emitem ondas sônicas, tá? O que são esses aparelhos? Ultrassom de 3 mega, ultrassom de 1 mega, ultrassom de baixa frequência ou até mesmo onda de choque, que vai ser uma novidade desse equipamento, Além de poder estar combinando os lipocavitadores clássicos, ultrassom, A gente vai poder estar combinando onda de choque aqui, por isso choque frequência, tá? E combinando com o quê? Com a radiofrequência que vocês estão vendo neste lado aqui, num tratamento de uma flacidez. Então, tratamento de gordura com os lipocavitadores, então onda de choque também é um tipo de lipocavitação, vou mostrar para vocês durante a aula, essa é uma grande confusão que a galera faz. Todo tipo de meio físico que estimule cavitação é um lipocavitador, tá? Então já estou chamando a atenção de vocês sobre isso. Ultrassom de 4 mega, de 3 mega, de 1 mega, ultrassom de baixa frequência, a própria onda de choque que trabalha pelo meio físico de cavitação é um tipo de lipocavitador, tá? Então, ele estaria aqui reduzindo a gordura do paciente nesta imagem.
Aqui uma situação da aplicação de radiofrequência numa paciente que tem flacidez, tá? E aqui a combinação, né? Então aqui vocês já estão vendo uma ultrafrequência, né? Ou a terapia combinada, sendo, por exemplo, aqui o ultrassom aplicado para a redução da gordura e a radiofrequência para não deixar que essa paciente desenvolva a flacidez. Aqui é um outro grande jogo, né? Eu poderia estar tratando a flacidez, mas eu também poderia estar estimulando já esse colágeno para não deixar de desenvolver a flacidez. Então tem alguns jogos aqui bem interessantes para a gente discutir mais adiante, tá? Mas provavelmente muitos de vocês já me conhecem, né, aí por redes sociais, por congressos, por cursos, mas outros provavelmente é a primeira vez que a gente está aqui conversando, tá? Então deixei aqui na tela uma breve apresentação, vou passar por alguns detalhes aqui com vocês, tá? Então meu nome é Denis, né? Sou professor universitário, sou fisioterapeuta de formação, mas eu brinco que eu me considero muito mais um eletroterapeuta, tá? Porque eu trabalho com essa área de eletrotermofototerapia desde 1997. Tá? Ou seja, eu tenho essa cara aqui de guri novo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas já estou trabalhando com essa área há mais de 22, 23 anos, né? Então é muito tempo trabalhando nessa área, por isso que vocês me veem falando de uma forma extremamente empolgada, porque é a minha vida nos últimos anos, né? Ou nas últimas décadas, tá? E o que eu gostaria de dizer para vocês em relação a essa minha história nessa área? Eu posso dizer para vocês que eu vivi todas as fases da estética no Brasil, ou todas as fases da eletroterapia na estética no Brasil. Quando eu fiz essa disciplina na minha graduação, né, na minha graduação era fisioterapia dermatofuncional, o nome da disciplina. Existiam dois equipamentos de estética, tá? Dois equipamentos de estética, ultrassom com um cabeçotezinho deste tamanho, tá? E um aparelho chamado electrolifting, né? Que era um aparelho que a gente tinha, é ainda um aparelho que a gente tem uma agulhinha na ponta conectada numa corrente polarizada e que a gente furava as estrias ou furava as rugas para fazer um estímulo de colágeno. Eram dois aparelhos, pessoal. A gente estava falando em aparelhos que giravam em torno de R$500 a R$3.000, tá? Hoje a gente está falando aí de um mercado que a gente está falando de equipamentos de 30, 40, 50 mil, se a gente ficar nestas bases aqui, né? De terapias combinadas, mas se a gente entrar na parte de laser, de criolipólise, a gente está falando inclusive de equipamentos mais caros. Naquele período, há mais de 20 anos atrás, se a gente falasse R$50 uma sessão, a gente estava muito feliz, né, ganhando R$50 uma sessão. Hoje a gente pode estar cobrando 150, 200, R$500, dependendo, né, se a gente estivesse falando aqui em laser de depilação numa região de perna, por exemplo, a gente poderia estar falando de R$400 a R$500 uma sessão. Então a loucura da evolução de tecnologia. Por que eu estou falando de evolução de tecnologia? Porque a gente está numa evolução de tecnologia, tá? Eu recebo muitas perguntas e aqui vem o pulo das gatas, né? Eu sei que 95% do pessoal que está me assistindo aqui são meninas, né? E por isso eu brinco aí com o pulo das gatas, porque muitas vezes as meninas me dizem assim, tá? Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Professor, estou com a minha agenda cheia e não consigo ganhar mais dinheiro. Eu já trabalho das 7 da manhã às 9 da noite, tá? Estou com a agenda lotada e não consigo faturar mais, não consigo ganhar mais dinheiro, né? O que eu faço, né? E daí eu comento com elas, cara, para vocês ganharem mais dinheiro e se vocês já estão com a agenda cheia, vocês têm que procurar algum tipo de inovação tecnológica que vocês pulem esse salto desse ticket, né? O que vocês conseguem cobrar por uma sessão. Essa é a primeira situação. Procurar inovações tecnológicas que vocês possam cobrar mais. Segunda situação, algum tipo de equipamento que vocês consigam reduzir o tempo de aplicação, né? Porque se eu reduzir o tempo de aplicação, eu abro mais horários na minha agenda. E é isso que a gente está chegando aqui quando a gente fala numa terapia combinada de nova geração. Porque eu estou falando de uma tecnologia que trabalha com lipocavitação, com onda de choque, com radiofrequência,
todas elas podendo ser aplicadas separadamente ou podendo ser aplicadas em conjunto. Ou seja, se vocês perderam lá, entre aspas, perderam, claro que eu estou querendo dizer, né? Se vocês perderam 30 minutos aplicando uma lipocavitação e depois perderam mais 30 minutos aplicando uma radiofrequência, vocês, para atender aquela cliente, vocês demoraram 1 hora. Se vocês têm tudo isso sendo aplicado no mesmo momento, pessoal, vocês perderam com a paciente 30 minutos, tá? Ou seja, abriu mais um horário na agenda de vocês. Vocês estão conseguindo atender um número maior de clientes. E com isso, vocês estão faturando mais. Então, todo mundo provavelmente está aqui porque gosta da área, né? Eu adoro esta área aqui, mas eu estou aqui e vocês devem estar aqui assistindo esse vídeo ou comprando esse equipamento porque vocês querem elevar, alavancar os resultados financeiros da clínica de vocês. Esta é a grande jogada de inovação tecnológica. Então me preocupa muito profissionais que brigam contra essa ideia, né? Então sim, é possível a gente viver bem com poucos investimentos na clínica? É, claro que é possível. Mas será que é possível ganhar muito dinheiro sem fazer grandes investimentos em inovações tecnológicas? Sinceramente eu não acredito, tá? Sinceramente eu não acredito. Por quê? Porque se eu não tenho inovação dentro da minha clínica, o meu ticket, né, o meu valor sobre os tratamentos que eu vendo são sempre mais baixos, tá? Bom, então vamos aqui ao aparelho, né? Ao Narnia, né? Que a gente tem a parte da ultrafrequência, que seria os lipocavitadores, né? A parte de ultrassom, ou de alta frequência ou de baixa frequência, mais rádio, né? Por isso ultrafrequência. E agora a nova ideia aí da Medical Sun, que é a choque frequência, ou seja, vocês têm a onda de choque associada também à radiofrequência, tá? Então, agora o Josué me tira da tela, porque eu vou estar aqui mostrando para vocês, né, o equipamento e as manoplas, tá? Então, o equipamento, neste ladinho aqui do equipamento, vocês vão ver depois quando a gente filmar a tela, vocês têm toda a parte de emissões de ondas sônicas, vamos chamar assim, tá? Ultrassom de alta frequência, né? 4 mega, 3 mega, 1 mega e ultrassom de baixa frequência. E aqui deste lado aqui, vocês vão ter a onda de choque também, tá? Então vocês vão ver que a gente vai abrir em um momento ali a tela e vai estar essas opções para vocês, tá? E deste lado aqui vocês têm toda a parte de radiofrequência. Então eu programo aqui toda a parte de ultrassom, onda de choque e aqui toda a parte de radiofrequência. Quando a gente vai para a manopla, o que vocês têm aqui? Então toda essa região central aqui emitindo ultrassom ou onda de choque, um ou outro, associado à rádio, Então, isso seria a ultrafrequência ou a choque frequência, tá? Pela região central do equipamento sendo emitindo onda sônica e pela região das beiradas a radiofrequência. Vocês estão vendo 2 cabeçotes, né? Normalmente o pessoal fala assim, cabeçote de corpo, cabeçote de face. Eu não gosto muito de chamar desta maneira, tá? Eu chamo de cabeçote grande e cabeçote pequeno. Por quê? Porque nada me impede, né, em alguma situação ter que usar o cabeçote pequeno no corpo, por exemplo, se eu estivesse aplicando num braço, né, e o cabeçote grande não se adequasse, eu iria selecionar o cabeçote pequeno, tá? Como se eu tivesse uma menina com um rosto muito grande, com uma papada muito grande, nada me impede também de trabalhar com o cabeçote grande, só para vocês entenderem, né? Vira popular isso, tá? Chamar cabeçote corporal, cabeçote facial. Eu, professor aqui, não costumo chamar, tá? Eu chamo de cabeçote grande com uma era de 16, cabeçote pequeno com uma era de 8, tá? E são algumas informações importantes aí para vocês anotarem durante essa nossa conversa, tá? Bom, e aqui eu deixei uma outra tela, né? O Josué ou vai estar me colocando aqui no cantinho da tela, ou até mesmo me tirando, né? Daí depois ele vai dar uma olhada ali como fica melhor aqui para vocês visualizarem. Mas eu coloquei aqui uma ideia, pessoal, como se fosse, entre aspas, aí, um manual de equipamento, tá?
Eu não gosto muito de manual de equipamento porque normalmente se faz uma promessa muito grande, né? Como se ele fizesse uma série de efeitos e eles não são efeitos reais normalmente. Mas aqui eu fiz questão de listar para vocês, tá? De listar para vocês os efeitos reais de cada um desses recursos, tá? Lembrando, quem fala aqui com vocês é o professor, tá? Eu não sou técnico da empresa, eu não sou funcionário da empresa, né? Eu fui convidado pela empresa para fazer esta aula para vocês, tá? Então não estou falando nada aqui dentro que eu não acredite que esteja funcionando. Isso é muito claro, tá? Não me confundam com funcionário ou com técnico de empresa, tá? Quem já me conhece ou vai me conhecer por redes sociais vê que eu não falo de coisas que eu não acredito, tá? Então o que eu estou mostrando aqui para vocês são todos os efeitos do ultrassom, todos os efeitos da onda de choque e todos os efeitos da radiofrequência. Então, olhem bem, né? Salvem na mente de vocês todas essas possibilidades de efeito, tanto do ultrassom quanto da onda de choque, tanto da rádio, e lembrem que aqui a gente tem a possibilidade ou de combinar ultrassom com rádio ou onda de choque com rádio. Esse é o diferencial. Isto nos fez e nos deixa tão empolgado que em 2019, eu vou mostrar aqui para o Josué, em 2019, tá, a gente publicou um livro sobre ultrafrequência, tá? Quando a empresa, né, desenvolveu a tecnologia, a gente ficou tão empolgado com esta ideia, e ele é um belo de um livro, né? A gente está falando em 140 páginas, tá? De muita discussão sobre este tema aqui. Por quê? Porque ele é uma grande tecnologia que nos dá uma possibilidade muito grande de tratar uma diversidade grande de patologias, economiza tempo, potencializa resultado e dá um alavancar para as clínicas financeiras, tá? Financeiro. Foi por isso que a gente chegou na ideia, né, de escrever aí o livro de ultrafrequência, tá? Bom, agora eu vou fazer algumas discussões teóricas, tá? A gente vai separar em 3 etapas aqui de discussão. Que etapas são essas, galera? Primeiro, a gente vai discutir tudo sobre ultrassom, tá? Depois, tudo sobre onda de choque, depois tudo sobre radiofrequência e depois a gente vai juntar isso de como a gente aplica tudo isso junto, tá? Esse macaco aqui, que tá na imagem, já tá famoso aí no Brasil, tá? Tá famoso, não só pelos congressos que a gente está usando aqui, o macaco pensador, né? Como aí nas lives a gente anda brincando com figuras aí nas redes sociais, tá? E uma pergunta que eu deixo para vocês aqui, e foi pergunta também que a gente fez nos grandes congressos, todos os aparelhos de ultrassom do mercado fazem lipocavitação? Essa é uma pergunta, né, que a galera tem uma certa dificuldade para responder. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz a pergunta lá no Static in Rio de 2019, a galera ficava se olhando, mas o que esse cara está querendo dizer, né? E a tendência da gente dizer é que não, que os aparelhos, não são todos os aparelhos de lipocavitação que fazem, de ultrassom que fazem lipocavitação, tá? Agora, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de explicar para vocês o que é a cavitação. E daí a gente vê, galera, que a gente tem alguns problemas, alguns erros de conceito, tá? E conceitos, eles são absorvidos lá na nossa formação, na nossa graduação. E eu, como professor universitário, tô chamando para o nosso lado, né, lado docente, o erro muitas vezes, né? São muitas vezes docentes que não explicam isso direito para o aluno, né? O aluno vai para o mercado de trabalho, não entende isso e gera uma grande confusão, tá? Então, olha só, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Isto aqui, ó, essas ondas aqui onde eu estou passando o mouse, está simulando a onda sônica, tá? Essa onda sônica, ela pode ser de origem de ultrassom de 4 MHz, de 3 MHz, de 1 MHz, ultrassom de baixa, ou até mesmo esse tipo de onda é emitida lá na onda de choque, tá? Tanto que eu vou falar sobre cavitação em onda de choque também, tá? Então pensem em todos os equipamentos que emitem onda sônica como essas ondas que estão passando aqui em cima. Quando vocês veem essas ondas passando, olha o que está acontecendo aqui embaixo, né? Formação
do que a literatura chama de microbolhas, tá? Microbolhas de gás, vapor ou de líquido, tá? Isto aqui é cavitação. Então, toda vez que existe emissão de onda sônica, essas microbolhas diminuem ou aumentam, tá? Isto aqui é cavitação, galera. Então, se a pergunta fosse feita assim, tá? Assim, todos os aparelhos de ultrassom do mercado fazem lipocavitação? Estou mostrando que sim, desde um aparelho de R$500 até um aparelho de R$30 mil, tá? Agora, o que a gente tem que entender? Que existem dois tipos de cavitação. Uma cavitação onde esta bolha não estoura, que é a chamada cavitação estável, e uma cavitação onde essa bolha estoura, que é a cavitação colapsada, tá? Bom, agora, se eu repetisse a pergunta, todos os aparelhos de ultrassom do mercado fazem cavitação colapsada? Daí eu diria que não, tá? Então não são todos os aparelhos que têm potência suficiente para gerar essa explosão dessa bolha. Lembrando que toda vez que eu tenho essa cavitação colapsada, ao lado dessas bolhas de gás, vapor ou de líquido, existem os adipócitos, tá? E eles vão sofrer ruptura da membrana do adipócito, toda vez que a gente tem a cavitação colapsada. Então, a minha lesão no tecido adiposo, aqui é por necrose, tá? Então, ruptura da membrana do adipócito para essa cavitação colapsada. E aqui o efeito de vocês é por lipólise, né? Que é o processo de esvaziamento da célula de gordura. Então, quando eu uso superdose, a cavitação colapsada, a membrana do adipócito rompe, tá? E vocês têm um evento terapêutico chamado de necrose. Toda vez que vocês usam cavitação estável, vocês têm um evento terapêutico chamado de lipólise. Professor, qual é o melhor? Não tenho dúvida que toda vez que a gente conseguir fazer necrose, a gente vai fazer. Só que a necrose, galera, ela tem um envolvimento com processo inflamatório, né? Com agressão. Então não é todos os pacientes que permitem vocês chegarem à necrose, tá? Fazer a cavitação colapsada. E para vocês fazerem cavitação colapsada, vocês têm que selecionar equipamentos, pessoal, que tenham superdoses. O que eu chamo de superdose? Que as doses sejam iguais ou superiores a 3 watts por centímetro quadrado, tá? Então vocês vão ver que vai ter um momento lá, quando a gente estiver gravando a tela, que eu vou mostrar para vocês o que é a dose de lipólise e a dose de necrose, tá? Então aqui uma informação super importante, tá? Sim, necrose seria extremamente interessante, eu só tenho que ver se o meu paciente vai aguentar essas doses. Professor, o meu paciente não aguenta. Trabalhem por rotas de lipólise, que é rotas de esvaziamento. Não sou eu, como terapeuta, que devo simplesmente escolher a terapia. Eu tenho que ver se o meu paciente aguenta, né? Se o meu paciente tem tolerância a essa terapia. Professor, qual é o risco que tem? O risco que tem é vocês machucarem o paciente, o risco que tem é vocês queimarem um paciente, tá? Por não suportar essas doses elevadas. Então, muita atenção a esses detalhes aqui, tá? E digo para vocês, os efeitos de lipólise são efeitos extremamente interessantes. Temos resultados muito bons em lipólise também, tá? Bom, então respondido a pergunta aqui, né, que era se todos os aparelhos de ultrassom do mercado fazem lipocavitação, sim, tá? Agora, se a pergunta fosse sobre cavitação colapsada, não, porque daí eu preciso de aparelhos que tenham superdoses, que eu vou mostrar depois aqui na prática para vocês, que aqui, né, no Narnia a gente tem essas superdoses, e isso é de extrema importância para a gente seguir adiante, tá? Bom, então estou aqui no cantinho da tela, né? Estou aqui no cantinho da tela mostrando essa próxima imagem. E essa imagem para mim é a grande imagem que a gente publicou no ano de 2019, tá? A grande imagem que vem agora se alastrando em 2020 com esse impacto aí de todo mundo em casa, né? A gente neste momento está gravando no meio aí da pandemia e impressionante como essa imagem viralizou totalmente aí nas redes sociais, que é mostrando para vocês que qualquer aparelho de ultrassom é capaz de fazer a lipocavitação, tá? E isso, essa lipocavitação, a profundidade dessa lipocavitação, ela vai depender da frequência do cabeçote. Então, pessoal, todo o aparelho de ultrassom faz lipocavitação. O que a gente vai determinar aqui é a profundidade dessa lipocavitação. Se vocês usarem em 3 mega,
vocês pegam uma região mais superficial média, vamos chamar assim, tá? Se vocês usarem o ultrassom em 1 mega, uma região média, tá? Se vocês usarem ele nas faixas, né? Aqui eu botei em de 40 a 80K, mas na faixa de kHz, tá? Independente se é 600, 650, 40, 80K, ele já é uma frequência de maior profundidade. Então vocês têm uma relação inversamente proporcional, né? Quanto menor a frequência, mais profundo. Lembrando, pessoal, tem muita gente que está fazendo essa relação, então eu só vou trabalhar com 40, 80 kHz ou 600 kHz porque ele atinge gordura bem profunda. Pessoal, se eu tiver uma menina magra, eu não posso fazer de 40 a 80K. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 mega numa menina magra que tem aquela gordurinha infraumbilical. Por quê? Porque senão a minha onda sônica vai aprofundar demais, vai pegar uma região lá de músculo ou até mesmo no abdômen numa menina magra em órgão interno, tá? Então, muita atenção a esses detalhes aqui, tá? Menina com menos gordura 3 mega, menina com uma espessura média de gordura 1 mega e menina com muita gordura vocês caem na faixa dos kHz. Atenção a esta dica, tá? Atenção a essa dica. Bom, seguindo o baile, a gente tem outras situações aqui, que é a questão do modo de ultrassom. Então já ficou muito claro que a frequência do cabeçote de ultrassom vocês vão selecionar lá na tela de acordo com a espessura. Bom, agora nós temos um modo, tá? Que ele vai estar separado em modo contínuo ou modo pulsado. Toda vez que a gente tem o modo contínuo, a gente tem muito calor, né? A gente tem produção de efeitos térmicos. E no modo pulsado, vocês têm os efeitos atérmicos do ultrassom. Professor, mas para que eu quero efeito atérmico, né? Eu não quero sempre produzir calor nos lipocavitadores? Não, pessoal, tá? Aqui está um exemplo. Estou saindo da tela exatamente para o Josué poder projetar aqui para vocês a imagem de um pós-operatório imediato. O que vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo um grande processo inflamatório pós uma lipoaspiração de uma região de culote, numa região de flanco, onde vocês têm um processo inflamatório grande que vocês não podem usar o modo contínuo, vocês teriam que usar o modo pulsado, de preferência ainda com pulsos de percentual baixo, né? 5, 10%. Então, galera, muita atenção a essas coisas que a gente está falando aqui, tá? Bom, pós-operatórios tardios, tá? Pós-operatórios tardios. Daí, com a presença da fibrose, da aderência, como vocês estão vendo aqui, tá? Aí vem a questão do modo contínuo, tá? Qual é o objetivo? Exatamente o que vocês têm aqui em cima da tela, né? O objetivo é aumento de elasticidade de colágeno, né? A gente quer aumentar a elasticidade desse colágeno no modo contínuo. De preferência, depois da aplicação deste modo, entrem com uma técnica de massagem, né? Massagem modeladora, mobilizadora, entrem com aparelho de vácuo. Então associem, por exemplo, o aparelho de ultrassom contínuo mais a mobilização tecidual. Resultados muito interessantes aqui, tá? Muito interessantes. Bom, e daí a gente chega exatamente cruzando as duas informações anteriores, né? Na celulite, quem já me acompanha há mais tempo por aí, né, sabe que eu falo de uma celulite inflamatória e de uma celulite com fibrose. Na celulite inflamatória, nós usaríamos o modo pulsado. Na celulite com fibrose, o modo contínuo. Então, olha só como é importante que o aparelho, né, com o aparelho que vocês estão trabalhando, dê isso para vocês, né? Tem o modo contínuo e o modo pulsado. E não são todos os aparelhos no mercado que nos dão essas opções, tá? Bom, e aqui estou só deixando para vocês um dos artigos que a gente se baseia, tá? Olha só, celulite, avanços no tratamento, né? Fatos e controvérsias. Duas hipóteses para o desenvolvimento de celulite, né? Uma primeira hipótese, né? Redução da circulação, aumento da gordura, e uma segunda hipótese que é inflamação e fibrose, né? Inflamação e fibrose. Então aqui só deixando para quem ainda nunca tinha escutado sobre essa situação da celulite poderem algumas celulites terem inflamação, deixando aonde que a gente acaba se baseando em relação a esses artigos, tá? Em relação a tratamentos de gordura, né? Quando chegar lá uma paciente de uma gordura, por exemplo, essa aqui que está do lado esquerdo, uma gordura média, tá? Ela não é uma gordura exagerada que nem essa da direita aqui da tela, né?
Mas aqui, por exemplo, a gente poderia estar trabalhando ou com 3 mega ou com 1 mega nesta paciente. Nesta, já haveria os aparelhos de ultrassom de baixa frequência, 600K, 80K, né, que é o que a gente chama aí de ultracavitação, tá? Então, é interessante vocês terem essa imagem na mente de vocês, que são maneiras diferentes daí da gente estar selecionando a frequência do nosso cabeçote. Nessas situações aqui, deem preferência para o modo contínuo. O modo contínuo ele vai ser mais efetivo do que o modo pulsado nos tratamentos de gordura. Não confundir gordura com celulite, que são situações diferentes, tá? Bom, galera, aqui eu tenho uma tela do equipamento, tá? E eu comecei a fazer nessas últimas aulas, né, essa ilustração de tela, depois eu vou mostrar isso na prática, mas é muito importante que a gente tenha essa visualização numa coisa mais ilustrativa aqui para vocês, tá? Então a tela do equipamento, estou falando aqui a tela do equipamento falando sobre lipocavitação, tá? Ou seja, ultrassom de 4 mega, ultrassom de 3 mega, ultrassom de 1 mega e as frequências em kHz, tá? As frequências em kHz. Então, 4 mega vocês usariam aonde? Face, pessoal, essa gordura de bochecha, essa gordura de papada, tá? 3 mega, aquela menina que tem uma gordura de espessura pequena. 1 mega, a menina que tem uma gordura de espessura média. kHz, a menina que tem uma espessura de gordura maior, tá? Então tá aqui a separação das frequências que vocês vão usar, tá? Daí vocês vão para o modo contínuo, efeito térmico, produção de calor, ou seja, lá tratamentos de gordura ou tratamento de fibrose e aderência. Modo pulsado, efeito atérmico, pós-operatório, celulite inflamatória, tá aqui, modo pulsado, tá? Doses, toda vez que vocês vão trabalhar com o objetivo ou de lipólise, que é a redução da espessura, do tamanho da célula adiposa, ou que vocês queiram tratar algum tipo de processo inflamatório, ou na celulite ou no pós-operatório, usem o que a gente chama de cavitação estável, tá? As doses não devem passar de 1,5. Toda vez que vocês forem trabalhar gordura, e vocês queiram aquela ruptura da membrana do adipócito, trabalhem com doses acima de 3 watts por centímetro quadrado, onde vocês vão gerar a cavitação colapsada e a ruptura da membrana. Só lembrando que a paciente tem que aguentar essas doses, pessoal. Lembrem dessas situações, a minha paciente tem que aguentar essas doses, tá? Tempo de aplicação, ele é uma regra já clássica aí no mercado, que eu tenho que medir a área que eu vou aplicar, depois eu vou mostrar isso na prática, tá? A área que eu vou aplicar e dividir pela era, lembrando que aqui estamos trabalhando com a era no cabeçote grande de 16 e uma era de 8 no cabeçote pequeno, tá? Então, bem importante essa situação, tá? Vou molhar aqui o bico, né? Vou tomar uma aguinha e a próxima etapa, a gente já entra na parte de ondas de choque aqui, tá? Então, pessoal, primeira pergunta, né? Primeira grande curiosidade quando o pessoal conhece essas ondas de choque, que a gente chama piezoelétricas, né? Pô, professor, parece tanto com ultrassom, né? Parece um ultrassom porque a origem dessa onda de choque piezoelétrica, depois eu vou falar da diferença da onda de choque piezoelétrica para pneumática, eletromagnética, a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Mas primeiro, para vocês entenderem que tem um sentido, né? Porque qualquer tipo de onda de choque, independente do meio, né? Se é pneumático, eletromagnético ou piezoelétrico, ela vem de cavitação. Se ela vem de cavitação, significa que teve algum tipo de emissão de onda sônica, tá? E daí a pessoa me pergunta assim, qual é a diferença de um ultrassom para uma onda de choque? Tá aqui na tela de vocês isso, tá? Então, a onda de choque ela tem uma capacidade de agressão, olha só que interessante esse gráfico, tá? De gerar picos de agressão muito maior que o ultrassom. O ultrassom ele tem uma forma mais, vamos chamar assim, mais equilibrada, tá? Já a onda de choque ela tem essa capacidade de gerar esses picos de pressão. Vocês devem estar se perguntando, tá, professor, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, desde que eu consiga controlar esses picos de pressão, tá? Por exemplo, se eu quiser um pico de pressão tão grande assim,
eu vou gerar uma agressão nesse tecido que eu estou tratando maior que um ultrassom, tá? Por isso é interessante essa visão aqui, por exemplo, que a empresa está trazendo aqui para vocês, né? De choque e frequência. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando uma menina com uma espessura grande de gordura, tá? Se eu estivesse trabalhando uma menina com uma espessura grande de gordura e ela ainda tivesse flacidez, seria bem interessante eu trabalhar aqui com uma onda de choque para fazer essa agressão superficial e a radiofrequência que a gente vai falar mais adiante, estimulando o colágeno, tá? Então aqui é algo bem interessante. E o que tem mais interessante ainda quando eu falo em onda de choque? Eu posso, através da programação, suavizar esse pico de pressão aqui, tá? Então, se eu deixar numa energia alta, eu vou gerar esse pico de pressão, mas se eu usar uma energia baixa, que eu vou ensinar depois a fazer isso aqui na nossa aula, eu vou praticamente transformar essa onda de choque no ultrassom. Então, temos aqui um equipamento bem versátil, que eu posso deixar ele muito agressivo ou ele mais suave. Então, temos aqui situações bem interessantes mesmo quando a gente fala de onda de choque, tá? Então, acho que esta tela aqui acaba esclarecendo muitas dúvidas aí de aluno, que é pico de pressão na onda de choque e o ultrassom numa constante bem maior, tá? Aqui, pessoal, diferenciando, né, os tipos de onda de choque, tá? Na realidade, por literatura, quando vocês forem ler artigos, vai estar escrito assim, onda de choque radial ou onda de choque focalizada, tá? Daí, na focalizada, existem 3 tipos, tá? A onda de choque eletromagnética, que é aquela que faz um barulho que parece a pneumática, mas ela trabalha mais com um pistão que joga para cima e para baixo, isso é a eletromagnética. No Brasil, temos empresas que trabalham com esse sistema, tá? Um pistão que joga para cima e para baixo, muito parecido com um vibrador, tá? Um massageador, e é aquela que faz o barulho, pá, 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 pá. E a galera confunde com a pneumática, mas a pneumática trabalha por uma bala, né? A gente tem uma bala ali dentro que joga, né, e que faz o movimento, tá? São coisas diferentes. Então, a focalizada, 3 tipos de focalizada. Eletromagnética, que é essa que faz barulho, piezoelétrica, tá? Ou eletrohidráulica. Eletrohidráulica hoje praticamente no mundo praticamente não existe mais, né? Então a gente tem isso aqui, né? Piezoelétrica, que é esta ideia aqui que a gente está falando da Medical Sun, ou eletromagnética no Brasil, que são os aparelhos, vamos chamar assim, mais acessíveis, tá? A pneumática a gente já entra numa outra faixa de valor, girando lá para 80, 100 mil reais, e que acaba ficando muito complicado para a gente ter hoje acesso dentro das clínicas de estética, tá? Então, lembrando, no Brasil hoje, piezoelétrica, né? Algumas empresas trabalhando com piezoelétrica e outras empresas trabalhando com o sistema eletromagnético, que é aquela que faz o barulho, tá? Pergunta que vocês devem estar se fazendo. Professor, os efeitos são os mesmos? Então, olha aqui, já temos artigo que compara os efeitos das ondas radiais, né, que a eletromagnética entra, a pneumática entra nas radiais, e as focalizadas que entra a piezoelétrica, tá? Já foram feitos trabalhos que fizeram, então, comparativo onda radial, né, a pneumática, com focalizada aqui piezoelétrica, e os resultados são os mesmos, né? Então a pergunta que certamente passa na cabeça de vocês, se a que faz barulho e a piezoelétrica, que é a silenciosa, tem o mesmo efeito? Sim, tá, pessoal? Isso já está comprovado. Só que aqui tem uma outra situação interessante, ó. O José de novo me tira da tela para vocês me visualizarem, me enxergarem melhor aqui a tela. Na pneumática, tá? Na pneumática, o que acontece? Na barulhenta, as cavitações, estão vendo aqui as bolinhas, né? A cavitação acontece mais superficialmente. Na radial, né? Na focalizada, essas cavitações são mais profundas, tá? Então, olha aqui as bolinhas mais profundamente. Então, radial pneumática, a cavitação mais superficial, na focalizada piezoelétrica, e essas cavitações mais profundas, tá, pessoal? Então, bem interessante isso aqui. Agora vamos falar sobre os efeitos terapêuticos. E olha só, primeiro efeito terapêutico listado na onda de choque. Primeiro efeito terapêutico é o efeito mecânico. E o efeito mecânico tem a ver com cavitação. Então, tudo que eu falei lá em relação a lipocavitadores, vocês repetem aqui, tá? Uma cavitação estável e uma cavitação colapsada. Lá eu tinha dito para vocês assim,
pô, se vocês querem cavitação estável, vocês vão trabalhar com doses até 1,5 watts por centímetro quadrado. Se vocês querem cavitar colapsado, vocês vão trabalhar com doses iguais ou superiores a 3 watts por centímetro quadrado, tá? Só que aqui, galera, a gente não trabalha por watts, tá? Porque a gente está trabalhando com uma outra unidade de medida que é energia, que é joules, tá? Então, quando vocês quiserem nas ondas de choque uma cavitação estável, lembrando, né, que a cavitação estável é aquela que me dá o efeito cicatrizante, que me dá o efeito anti-inflamatório. Então vocês vão usar doses baixas, tá? Vocês vão trabalhar com essas doses de 0,8 até 0,18. Toda vez que vocês querem trabalhar com cavitação colapsada, com superdose para fazer aquela bolha estourar, vocês vão trabalhar com doses de média a alta, sendo ideal ainda que vocês trabalhem com doses altas, tá? Só que aqui vale a mesma regra dos lipocavitadores. Meu paciente tem que aguentar essas doses, pessoal, tá? Não é simplesmente eu programar, sair aplicando e não dar bola para a sensação do meu paciente, tá? Então prestem muita atenção, porque aqui temos situações importantes que a gente tem que fazer essa relação, tá? Bom, e agora eu vou entrar na discussão realmente do efeito terapêutico, tá? E daí a gente vem sobre os dois grandes efeitos terapêuticos aqui, que é a normalização da circulação e o efeito anti-inflamatório das energias baixas, tá? As energias baixas da onda de choque trabalham com efeito de normalização da circulação e efeito anti-inflamatório. Quando eu falo em efeito de normalização, o que a onda de choque programada com energia baixa me ajuda? A liberação de óxido nítrico, tá? O óxido nítrico me ajuda na normalização da permeabilidade da membrana celular, facilitando a regeneração e cicatrização tecidual. Além disso, ele ajuda a liberar e estimular o fator de crescimento endotelial. Já temos artigos, olha aqui, ó, né? Fiz questão de separar para vocês artigos documentando esses efeitos. E mais, o Josué aqui vai dar um foco, tá? Exatamente onde eu estou passando, aonde eu estou passando aqui o mouse, mostrando para vocês o que eu estava falando. Esses efeitos são com energia baixa, tá? Ou seja, energias abaixo de 0,18. Ó, neste caso, esse trabalho foi feito com 0,05. Então tem muita gente, eu brinco assim, terapeuta psicopata, tá? Em que sentido que eu estou brincando sobre isso? Parece que tem que usar sempre dose alta para ter efeito, galera. Tá? Então vamos parar com essa situação de ter que aumentar a dose de aparelho, para achar que tem efeito. Por exemplo, o efeito circulatório e o efeito anti-inflamatório, ele está baseado em energia super baixa, tá? A gente está falando de uma aplicação de 0,05 milijoules, tá? Então, muita atenção nessas coisas que eu estou chamando a atenção aqui, tá? Olha que interessante esta situação. Esse aqui é um artigo que documentou uma paciente que teve uma queimadura na mão e fez um exame através de uma câmera termográfica. Quem já me acompanha aí por rede social vê que eu falo muito de câmera termográfica, tá? E vocês estão vendo que esta paciente aqui está com uma dificuldade grande de cicatrizar, tá? De cicatrização. E quando a gente foi usar a câmera termográfica para avaliar a paciente, olha só o que apresentava ali na região. Um tecido em azul para preto. O que significa isso na câmera termográfica? Que não tem circulação. Estamos falando sobre isso, né? De efeito terapêutico da onda de choque melhorando a circulação. Foi aplicada onda de choque nesta paciente aqui, E esta paciente foi reavaliada, tá? Foi reavaliada 3 semanas depois. Olha só como o tecido dela já está mais, vamos chamar assim, normalizado. E quando eu vou fazer a avaliação pela câmera termográfica, o tecido, vou usar um termo mais didático aqui, tá? Ele ressuscitou o tecido, pessoal. Nesta imagem anterior, o tecido estava preto, tá? Não tinha circulação pela câmera termográfica, tá? Agora, depois da aplicação da onda de choque, da liberação do óxido nítrico, da liberação do fator de crescimento, o tecido ressuscitou, temos circulação, então um tom avermelhado e o tom amarelado significa que a circulação voltou ao normal, tá? Professor, então eu poderia estar usando isso numa paciente que está com uma dificuldade de cicatrização num pós-operatório? Sim. Professor, eu poderia estar usando isso numa paciente
que tem uma celulite inflamatória sim, tá? E agora eu entro na situação do anti-inflamatório clássico aqui, ó, efeito anti-inflamatório. Olhem que interessante essa citação aqui. Os macrófagos respondem a estímulos mecânicos de energia baixa da onda de choque, promovendo o efeito anti-inflamatório, isso citado aqui no artigo, né? E aqui de novo, né? O Josué vai de novo dar um foco aqui para vocês, aonde eu estou passando o mouse depois, tá? Mostrando a energia baixa, pessoal, energia baixa para o efeito anti-inflamatório. Professor, e se eu tivesse usado energia alta nesse caso? Efeito rebote. O que eu quero dizer efeito rebote? Vocês iam aumentar a inflamação, a paciente ia piorar. Então eu recebo muito pedido de ajuda, né? Como a gente vem divulgando, né? Liberando muito conteúdo aí pela internet, Instagram, YouTube, né? Quem não segue a gente ainda, segue lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, canal de Telegram. Volta e meia a galera me manda uma mensagem. Professor, olha só, me ajuda, deu um efeito rebote aqui na minha paciente. Daí eu pergunto, avaliou a paciente? Não, não avaliei. Tá, mas peraí, não avaliei a paciente, não sei se ela tem uma celulite com inflamação, uma celulite com fibrose. Como é que tu programou a máquina? Ah, eu botei no máximo de energia da máquina. Tá aqui, ó. Né? Não sei o que eu estou fazendo, botei o máximo de energia na máquina, dá porcaria, dá efeito rebote. Então, uma paciente que tivesse um efeito anti-inflamatório, aqui ela deveria ter sendo usada uma energia baixa. O que a gente vem falando, galera, aí nos últimos grandes congressos, quem nos acompanha aí por rede social? Não adianta eu ter um super equipamento na mão, né? Eu brinco assim, não adianta eu ter uma Ferrari na garagem e ter um piloto ruim. Tá? Então, quando a gente fala isso no nosso meio, não adianta eu ter uma máquina boa e não ter um terapeuta que saiba programar a máquina, pessoal. Eu estou insistindo muito sobre isso, tá? E por isso eu estou fazendo aqui uma aula, né? E esta foi a solicitação aí que a Medical Sun me fez, né? Professor, faz uma aula mais detalhada possível, né? Estou recebendo por isso, né? Estou recebendo bem por isso. Então estou fazendo uma aula mais detalhada possível para vocês poderem entender que não adianta depois eu ter um equipamento ali excelente na mão, como é o Narnia, mas eu programar de qualquer maneira, tá, pessoal? Então, muita atenção no que eu tô falando aqui agora, tá? Vocês estão recebendo aí, né, de presente essa aula, quem adquiriu o equipamento, enfim, né, não sei como a Medical Sun vai liberar exatamente essa aula para vocês, mas provavelmente quem recebeu, né, quem comprou o equipamento está recebendo essa aula. Então, cara, usem o máximo de potencial da máquina, porque ela tem muito potencial documentado, tá? Mas vocês precisam saber programar a máquina não faz os efeitos sozinhas, tá? Então, um bom terapeuta é aquele que vai saber programar a máquina de acordo com as alterações que o meu paciente tem, tá? De acordo com as alterações que o meu paciente tem. Bom, encerrado aqui a sessão psicologia estética, né? E faz parte do processo também, a gente tem que discutir essas coisas. A gente vai para uma nova etapa, tá? Que é a etapa das programações de alta energia. E encerrando aqui a discussão, eu brinco principalmente ali com o Mauro, aí, que é o CEO da Medical Sun, que a empresa ela tem que confiar muito no recurso que ela tem, no equipamento que ela tem, porque a gente está aqui dando muita informação para vocês, tá? Então, no momento que vocês têm esse tipo de informação, vocês cobram mais da empresa. Então, também o elogio aí à empresa que vem se aproximando cada vez mais dos professores, não só comigo, mas com o professor Fábio Borges, com a professora Patrícia, ou seja, eles acreditam no produto no momento que eles largam um equipamento desses para pesquisa, tá? Largam um equipamento desses para a gente fazer levantamentos para o congresso. Então, deixo um elogio que eu acho que é merecedor aí a empresa que vem investindo sim em pesquisa e em desenvolvimento de produto, tá? E eu acho que isso é uma situação importante para quem está assistindo a nossa fala nesse momento. Bom, vamos para uma outra etapa, que é a etapa de programar as altas energias da onda de choque, né? No momento que vocês vão usar as energias médias ou altas, tá? Eu dou sempre preferência para o alto, só baixo para o médio quando a minha paciente não suportar isso. Bom,
Problemas como fibrose e aderência, né? E daí aqui o José de novo pode me tirar da tela, tá? Aqui eu tô tentando simular para vocês um tecido com fibrose e aderência, onde esse tecido conectivo ele está encurtado, tá, pessoal? E a aplicação da onda de choque nesse tipo de situação é para a gente romper essas trabéculas aqui, né? Romper essas fibroses e deixar mais maleável esse tecido. Esse é a grande jogada aí da onda de choque. Romper e tornar mais, com uma melhor arquitetura esse tecido da celulite, por exemplo, né? Estou aqui falando de fibrose, mas poderia ser também uma fibrose pós-lipoaspiração, tá? Então tudo trabalhamos com energias altas aqui. Professor, o que é energia alta mesmo? Acima de 0,32 milijoules, tá? Então deem preferência para esses tipos de energia. E aqui eu estou mostrando para vocês algumas das situações, né? Aqui uma paciente com gordura e celulite antes da aplicação da onda de choque e depois. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Olha que interessante, tá? Bem interessante esse tipo de situação aqui de uma paciente, né, a melhora tanto de volume da paciente quanto de qualidade de tecido. Isso tem a ver também, né, não só com essa ruptura dessa fibrose, mas também tem a ver com aquela liberação de óxido nítrico, melhora de permeabilidade e circulação que também acontecem aqui, tá? Claro que aqui a gente tem também um processo inflamatório que pode estar associado, né? Então, quem tem aí um equipamento de LED na mão poderia fazer onda de choque com LED, quem trabalha com linhas de cosmético poderia fazer onda de choque com ativos, por exemplo, castanha da Índia, centela asiática, fator de crescimento, porque ao mesmo tempo que ela vai romper esse tecido, né, ela desencadeia um novo processo inflamatório. Então seria muito interessante que vocês dessem uma controlada nesse processo neste momento, tá? Outro artigo aqui, também mostrando, né, um ponto bem específico aqui de celulite, com o passar das sessões também a melhora do tecido. Bem interessante isso aqui, tá? Outro artigo que mostra uma situação bem interessante aqui, quando eu falei para vocês que a onda de choque tinha a capacidade de reduzir gordura, né, reduzir volume. Esse artigo aqui é um artigo feito com uma máquina fotográfica que cruza imagens, tá? E no momento que ela cruza a imagem do antes com a imagem do depois, ela tem como fazer uma demarcação do que reduziu de volume, né, de gordura paciente. Então aqui no antes, e aqui vocês estão vendo o seguinte, ó, tem um tracejado aqui branco, tá? E tem uma parte preta até a pele da cliente. Isto aqui, pessoal, foi o que ela perdeu de gordura, tá? Foi o que ela perdeu de gordura. Então, muito interessante esse trabalho aqui, mostrando a redução de gordura da paciente com onda de choque, tá? E nesse mesmo artigo, o que eles fizeram, tá? No mesmo artigo que eles fizeram, eles também fizeram a avaliação por ecografia. Então, na avaliação por ecografia, além então de ver a imagem, né, a foto, eles viram a redução da espessura de gordura na ecografia. Muito bacana isso aqui, tá? Bom, o que acontece aqui agora? O outro artigo, tá? Onde eles, num lado eles trataram e do outro lado eles não trataram, tá? Aqui é o antes, tá? Então aqui eles vão tratar e aqui não vão tratar, tá? E aqui é a pele da paciente tratada e a pele da paciente não tratada, né? Então, olha como melhorou o aspecto da celulite na pele da perna tratada na comparação com a pele não tratada, tá? Isso aqui são trabalhos muito interessantes, tá? E agora estamos indo nos trabalhos que mais me empolgou, assim, de ver até hoje na literatura, que foi a associação de algum equipamento com atividade física, tá? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu falo, cara, há mais de 10 anos a gente fala, associa plataforma vibratória aos aparelhos de gordura, faz atividade física aos aparelhos que tratam gordura, né? E aqui eles fizeram atividade física a onda de choque, tá? E fizeram simplesmente uma recomendação de alguns exercícios para paciente fazer em casa, não foi feita nem na clínica, tá? E olha os resultados disso aqui, pessoal, olha os resultados, paciente antes e paciente depois, tá? De 6 sessões com onda de choque associada à atividade física. Os resultados são muito interessantes. Professor, qual é a energia que foi utilizada? Energia alta, ó, acima de 0,32. Lembra que a gente tinha comentado? Acima de 0,32 já é considerada uma energia alta, tá? Aqui, né, mais uma paciente, ó, mais uma paciente.
antes do tratamento, foi realizada 6 sessões e paciente avaliada 6 meses depois, onda de choque associada à atividade física, tá? Então, muito, muito interessante. Bom, na máquina que a gente já está trabalhando aqui, o que vocês vão ter que programar? Vocês vão ter que programar o tempo, tá? E daí agora na programação do tempo, vale, como ela é piezoelétrica, pessoal, é o mesmo tipo de cálculo de tempo, né, que a gente usa lá nos lipocavitadores. Vocês vão pegar a área e dividir pela era, tá? E daí eu já tinha dito, né, era de 16 no cabeçote grande e era de 8 no cabeçote pequeno, tá? E os níveis, quando vocês querem a cavitação estável, que é o efeito circulatório anti-inflamatório, menor que 0,18, tá? Acima de 0,18 já começa a ter cavitações colapsadas, tá? Sendo que ela atinge, né, vai atingir o pico acima de 0,32, tá? Então, acima de 0,18 já começa a ter alguma coisa de cavitação colapsada, então redução de gordura, tratamento de celulite acima de 0,18, sendo ideal que você já trabalhe acima de 0,32, tá? Botei aqui o 0,18 para ficar muito claro, a gente recomenda níveis altos, mas nem toda paciente consegue usar os níveis altos, tá? Vamos para a terceira tecnologia, né? Vamos falar um pouco sobre radiofrequência, entender a utilização da radiofrequência, depois fazer a combinação entre as 3 tecnologias, tá? Bom, você já deve estar acostumado a escutar 2 tipos de aplicação, vamos chamar assim, entre aspas, né, da radiofrequência. A radiofrequência com baixa temperatura e a radiofrequência com alta temperatura, né? Radiofrequência com baixa temperatura é o que a gente chama de efeitos a curto prazo, tá? Qual é o principal efeito das temperaturas abaixo de 37 graus, né, que são as temperaturas baixas que a gente chama? É vasodilatação, e quando a gente fala em temperatura baixa, galera, lembrem que eu estou falando em calor, tá? Mas eu estou falando de uma sensação como se fosse um morno, tá? Um morninho, vamos chamar assim, né? Um calor bem suave. Por que eu estou chamando a atenção? Porque quando a gente fala em radiofrequência, não vai em processos inflamatórios. Pô, professor, não vai, então eu não usaria, por exemplo, num pós-operatório imediato, numa celulite inflamatória, isso não. Então eu não vou ativar no equipamento a parte da radiofrequência. Eu vou ativar só a parte de tratamento ou da lipocavitação ou da onda de choque. Atenção aqui, tá? Eu vinha falando sobre avaliação e tratamento anteriormente, atenção aqui. Se eu estou trabalhando com processos inflamatórios, não ativem a área da radiofrequência, porque quando eu falo em temperatura baixa de radiofrequência, eu falo em calor suave, em calor baixo, tá? Mas eu falo em calor. Vai dar efeito rebote, tá? Então, vocês só vão usar esse calor baixo em problemas como, por exemplo, fibrose. E aqui eu tenho esta imagem, né, que eu gosto de utilizar, e daí eu vou pedir para o José me trazer para a tela aqui. Imaginem a fibrose num colágeno de alta densidade, galera, tá? Um colágeno de alta densidade, tá? Então ele está assim, o meu colágeno na fibrose. A fibrose que eu estou falando aqui é num pós-operatório ou numa celulite, tá? Quando eu faço um aquecimento de baixa temperatura, né, não deixando chegar nos 37 graus, 34, 35 graus, lembrem que vocês vêm com um termômetro de infravermelho que vocês podem acompanhar isso, né? O que eu vou fazer com esta fibrose? Eu vou ganhar elasticidade dessa fibrose, então o meu colágeno vai fazer isto aqui, tá? É isto que vocês vão trabalhar. Então, a radiofrequência de baixa temperatura, vocês vão trabalhar em tecidos fibrosados, tá? Independente se isso é de um pós-operatório, de lipo, de abdômeno ou numa celulite com fibrose, tá? Muita atenção a esse ponto que eu tô falando aqui, tá? Então, toda vez que vocês tiverem, né, o José vai me tirar da tela aqui agora, toda vez que vocês tiverem excesso de colágeno, cicatriz hipertrófica, fibrose e aderência, celulite com fibrose e aderência, as temperaturas têm que estar inferiores a 37 graus, galera. Tem que estar inferiores a 37 graus, tá? E daí vocês vão fazer esse tipo de aplicação e ter esse tipo de resultado, diminuir a fibrose e a aderência, tá? Bom, agora a gente tem a radiofrequência com altas temperaturas, que é o que a gente fala de efeito a longo prazo. Professor, por que efeito a longo prazo? Porque eu tenho a questão do estímulo de colágeno, e colágeno ele não brota de hoje para amanhã, né? Eu preciso de tempo para esse colágeno ser produzido. Professor, quanto tempo?
No mínimo, a gente está falando de um colágeno para ser produzido, tá? Em torno de 3 semanas, 21 dias, um mês. Sendo que essa produção desse colágeno ela pode continuar acontecendo até um ano. Eu vou mostrar isso logo em seguida para vocês, tá? Então, os resultados finais a gente vai encontrar a longo prazo, tá? Então, anotem bem isso, porque muitas vezes eu faço 4 aplicações de radiofrequência, né? Tiro uma foto do antes, tiro uma foto depois e não acompanho essa paciente com 3 meses, com 6 meses, com um ano, tá? E esse é um erro que nós fazemos, é comum isso acontecer. Então, de alguma maneira, vocês têm que trazer essa paciente de volta para dentro da clínica com 6 meses, com um ano, para tirar uma foto dela, ter a foto do antes, ter a foto do final da sessão, ter a foto de um ano depois. Isso tudo ajuda a documentar resultado dentro da clínica, tá? Então, patologias que tenham deficiência de colágeno, como flacidez, ruga e estria, vocês usem altas temperaturas de rádio. Professor, que altas temperaturas? Pelo menos acima dos 37, porque acima de 37 vocês já iriam desencadear uma inflamação, sendo ideal entre 40 e 42 graus, quando a gente fala em estímulo de colágeno, tá? Bom, e daí a gente entra numa outra situação aqui, que são os espaçamentos das sessões, que já gerou tanta polêmica aí em congresso, em rede social, tá? E eu só vou estar mostrando aqui algumas situações para vocês, não para criar a polêmica, tá? Mas para mostrar para vocês que existem diferentes maneiras de trabalhar com radiofrequência. Eu, por muito tempo, indiquei a aplicação de radiofrequência uma vez por mês, pela dessa questão do estímulo de colágeno, enfim, tá? Só que existem novos trabalhos, novas publicações saindo e que nos fazem mudar de opinião, tá? E isso é muito normal quando a gente fala em pesquisa, né? Saiu uma pesquisa nova que me mostrou tal resultado, tá? E aqui eu tô mostrando uma que me fez mudar de opinião, tá? E me fez, inclusive, trabalhar em algumas pacientes que eu nem trabalhava. Esta é um exemplo, tá? Então o José me tirou da tela para mostrar exatamente para vocês uma paciente que eu não atendia antes de ver esse trabalho. Isso aqui já era uma paciente que eu entregava lá o cartão do cirurgião plástico, porque eu não via muita situação de ter como trabalhar com ela na clínica, tá? E eu comecei a fazer esses tipos de aplicação desde esse trabalho e a gente vê resultados muito bons, né? Até mesmo para depois encaminhar para o cirurgião plástico se for a situação, tá? Mas o mais interessante deste trabalho, primeiro, que eles trabalharam em altíssimas temperaturas, né? De 42 a 45 graus, só que eles aplicaram, galera, isso de 5 em 5 dias, olha, eles fizeram 4 sessões em 20 dias, então antes aqui da sessão, daí a paciente fez a aplicação, voltou em 5 dias, segunda aplicação, voltou em 5 dias, terceira aplicação, voltou em 5 dias, quarta aplicação, tá? E a paciente volta 4 meses depois para tirar a foto, tá? Então, olha, eles deram um bom tempo para tirar a foto do depois. Agora, o mais interessante é esta aqui, tá? Nesta paciente, vocês estão vendo o que? O antes dela, depois de 2 meses, então, antes foi feita as 4 aplicações em 20 dias, paciente voltou em 2 meses, paciente voltou em 5 meses, paciente voltou em 10 meses. Deem uma olhada, por enquanto que eu molho o bico aqui, deem uma olhada nesses resultados com o passar do tempo, tá? O que é interessante nessa paciente? Vocês estão vendo que com o passar dos meses, exatamente aquilo que eu falei, que vai existindo a produção de colágeno e a paciente vai melhorando os resultados dela, tá? Claro que aqui é uma pesquisa, tá? No meio disso a gente estaria fazendo outras coisas na clínica, né? Estaria fazendo LED, estaria fazendo um home care para ela com ativos, né? Então daria para estar fazendo uma série de outras situações aqui com essa paciente. Eu só estou mostrando aqui um trabalho que foi feito com rádio pura, 4 aplicações e depois só acompanhando essa questão do estímulo de colágeno que foi acontecendo com o passar do tempo, tá? Quantas sessões, professor? Quantas sessões nós temos que fazer, né? A pergunta é muito frequente. Aqui é uma sessão, por exemplo, ó. Nesse trabalho foi feito antes e 2 meses depois de uma sessão. Professor, mas tu não está dizendo que era melhor fazer um número maior de sessões? Não, pessoal. Eu estou dizendo para vocês que existem formas diferentes de trabalhar. Tem gente que continua trabalhando com uma aplicação por mês, tem gente que aplica de 15 em 15 dias, tem gente que aplica uma vez por semana, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Não existe um certo ou um errado, tá? O que existe é, primeiro, a galera tem que respeitar as opiniões diferentes. E segundo, cara, tu que tem que avaliar se a tua paciente tem bolso para pagar uma sessão semanal
ou se a tua paciente tem bolso para pagar, quando eu falo bolso é grana, né? Se ela tem grana para pagar sessões semanais de 2 em 2 semanas ou uma vez por mês. Então muitas vezes não é o que eu quero, é o que a minha paciente consegue fazer, tá? Então só chamando a atenção de vocês em relação a essas situações, tá? Olha aqui, ó, só para contextualizar ainda em cima desse assunto. Neste trabalho, foi feito de 45 em 45 dias a aplicação. São 4 aplicações feitas de 40 em 45 dias, né? Ou seja, o resultado ficou bom? Sim, ficou bom. Uma paciente de 60 anos de idade para rejuvenescimento facial. Então é isso que eu estou querendo comentar aqui com vocês, tá? Outra situação interessante em relação à radiofrequência. Eu faria foto do antes e depois toda a sessão, principalmente quando vocês trabalham com altas temperaturas. Porque além de ter o efeito de estímulo de colágeno, a gente tem um outro efeito na rádio, que é o estímulo de contração de colágeno, tá? Quando a gente trabalha com contração de colágeno, é muito interessante que a gente tenha a foto do antes e depois, tá? Então aqui é o que vocês estão vendo nesta paciente. E daí, quando eu mostro esta paciente, eu tenho muita aluna que me diz assim, professor, eu não consigo lá na clínica, né? É muito comum isso nas aulas de pós-graduação aí que a gente ministra. E daí eu disse, tu não consegue? Então vamos tentar fazer da maneira correta aqui. A maneira correta tem a ver com o tempo, tá? Desculpa, com a temperatura, mas com o tempo de aplicação. Aqui vem o pulo das gatas aí, tá? Desculpem os meninos que eu não vou dizer pulo dos gatos, tá? Pulo das gatas vem no quê? No tempo de aplicação, pessoal. Então eu vou estar simulando aqui para vocês um cabeçote como se fosse 3... um tripolar, no caso aqui do Nárnia, né, a gente está falando de um cabeçote plano, tá? Lembrando que vocês podem, né, comprar os acessórios e ter os acessórios da rádio aqui na aplicação nesse equipamento também. Então poderia estar usando aqui como tripolar ou o cabeçote aqui do Nárnia, né, que é o que a gente vai fazer na prática, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cabeçote e, por exemplo, na testa, tá? Eu vou medir quantos cabeçotes dá, tá? Vou pegar aqui, o José vai me pegar na outra câmera, ó. Quantos cabeçotes dá? 1, 2, 3 cabeçotes, tá? E daí a gente faz um cálculo de tempo por cabeçote. Professor, qual é o tempo por cabeçote? De 2 a 5 minutos, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu uso 5 minutos, tá? Professor, 5 minutos, tu tá querendo dizer que tu vai aplicar 15 minutos, né? Porque é 5, 5 e 5, sim. Por quê? Porque daí eu não preciso ficar fazendo aquele, depois do aquecer eu tenho que deixar mais de 2 a 4 minutos. Se eu usar 5 minutos, eu sei que eu vou perder 1 minuto e pouco até chegar na temperatura que eu preciso. Então eu me concentro em fazer uma boa aplicação de 5 minutos aqui, uma boa aplicação de 5 minutos aqui e uma boa aplicação de 5 minutos aqui. E não fico toda hora com o termômetro, coloque e tira o termômetro, tá? Por isso que eu costumo fazer esse arredondamento por 5 minutos e faço a aplicação da radiofrequência dessa maneira, tá? E daí as alunas sempre me perguntam assim, professor, mas eu não consigo lá na clínica, então vamos lá. Daí aqui eu estou mostrando para vocês umas alunas de pós-graduação, tá? Umas alunas lá do Rio Grande do Norte, de Natal, onde elas me disseram assim, professor, vamos fazer então na nossa prática aqui no laboratório para ver se a gente tem resultado. E daí a gente fez exatamente isso, a gente mediu, tá, as meninas aqui, tá, a gente mediu. E no caso delas tinha dado 4 cabeçotes, tá? Então, se deu 4 cabeçotes, o que a gente teria que ter feito nesta região aqui, né, de bochecha e papada, nesta região, né, bochecha e mento deu 4 cabeçotes. Então, 4 cabeçotes dá 20 minutos. E daí foi lá e tirou a foto, aqui mesma coisa, região de bochecha com esta região mentoniana aqui e esta parte da papada, 20 minutos, tá aqui o resultado. Então tem um jogo de temperatura, mas tem um jogo de tempo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? De vez em quando eu pergunto, quanto que vocês fazem de aplicação numa região de face? 10 me diz assim, 15 minutos. Tá, mas 15 minutos aonde? Na face toda, professor. Pô, mas 15 minutos eu fiz só na testa, cara. Tá? Então tem um jogo aqui que a galera não está respeitando, que é o tempo por área, tá? Se eu não tiver a concentração de energia correta, eu não tenho o resultado que eu estou esperando. E para isso, vocês têm que determinar dentro da clínica de vocês o tempo adequado, né? Porque não adianta vocês marcarem uma paciente próxima da outra, porque daí vocês não conseguem fazer a aplicação adequada do tempo e daí depois no final a gente não tem o resultado que a gente estava esperando, tá? Pessoal, então agora vamos para
tela da radiofrequência, né? Lembrando que eu fiz tudo super didático aqui para vocês, né? Fiz a tela do lipocavitador, né? Do ultrassom de 4, de 3, de 1, em kHz. Fiz a tela da onda de choque e agora a gente está aqui na tela da rádio, né? Lembrando que a gente vai poder aplicar isso separado ou unir isso na aplicação, né? Da ultrafrequência ou da choque frequência, tá? Então, quando a gente fala aqui em tempo, já acabamos de falar sobre isso, né? Em tempo de aplicação da rádio, de 2 a 5 minutos por manopla, né? Falamos sobre isso anteriormente. Quando a gente fala em frequência, né? Quanto mais baixa a frequência, segue a mesma lógica do lipocavitador. Quanto mais baixa a frequência, mais profundo, quanto mais alta a frequência, mais superficial, né? Então, por exemplo, estou trabalhando para gordura, né? Não quero trabalhar a flacidez, meu paciente tem só gordura e eu vou largar o lipocavitador para gordura e a rádio para gordura. Botem no 0.6K, tá? Não, professor, eu quero trabalhar a rádio para a flacidez. Se for uma flacidez de corpo 1.2, se for uma flacidez de rosto 2.4. É assim que a gente faz o jogo, tá? A dose, de acordo com a tolerância do paciente, né? Eu vou aumentando a dose, só lembrem, né? Que quanto mais dose eu boto, mais eu aqueço. E daí vocês têm que fazer o controle daquele jogo das temperaturas que a gente já falou anteriormente. E aqui embaixo a temperatura. Toda vez que vocês trabalharem com temperaturas abaixo de 37 graus, não tem inflamação. O efeito é vasodilatação e aumento de elasticidade de colágeno. Toda vez que vocês trabalharem com doses superiores a 37 graus, tem inflamação e tem estímulo de colágeno. Se o objetivo de vocês é trabalhar gordura, o máximo de temperatura que vocês consigam, né, que a paciente consiga aguentar, tá? Bom, chegamos no momento mais esperado, né, que eu deixei aqui como ultrafrequência, mas poderia estar aqui ultrafrequência e choque frequência na tela, né? Que é a grande novidade, a ultrafrequência do ano de 2019 e a choque frequência do ano de 2020, né? Então, agregando tecnologia dentro do Nárnia, tá? E aqui vocês estão vendo os resultados que a gente levou para os congressos o ano passado, tá? Dos tratamentos ali de gordura e flacidez de várias pacientes. E eu gostaria de chamar a atenção, aqui já é, né? Então, na combinação, né? Na terapia combinada, tá? Olha que interessante este resultado. Gordura e flacidez, a paciente depois de 10 sessões, tá? Depois de 10 sessões. Olha o resultado, por isso que vocês estão vendo a cor da pele da paciente diferente, né? Essa aqui é uma profissional de Vitória, no Espírito Santo, terra de praia, né? Então a paciente começou a tomar sol, né? E daí já muda a coloração de pele, tá? Só para vocês não acharem estranho. Então resultados fantásticos lá da Iandra, tá? Lá de Vitória. Aqui um outro resultado de uma outra profissional, da professora Karina lá de Vitória, também em sessões de terapia combinada. Então resultados muito, muito interessantes nessa paciente. Aqui um outro resultado, né? E acho que esse esclarece bem a ideia da utilização, né, de gordura e flacidez. Então, tanto a redução de gordura quanto a redução de flacidez nessa cliente, tá? E o que a gente levou aí para os Estética In do ano passado, né? Além de ter as fotos do antes e depois, a gente resolveu fazer ecografia nessas pacientes, pessoal. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é a redução de espessura das pacientes antes da aplicação da ultrafrequência, né? Para depois da aplicação da ultrafrequência. Então, a paciente reduzindo espessura de gordura por ecografia. Então, é aquilo que eu falei antes, a importância da gente ter a pesquisa, não só, não que foto não seja pesquisa, né? Mas tenha também a questão dos exames complementares aí nos ajudando na comprovação dos resultados, tá? Então aqui outra paciente, né, com resultados bem interessantes em relação à ultrafrequência. Olha só esta paciente aqui, tá? Com bastante espessura de gordura, então um resultado muito, muito interessante. Como disse para vocês, né, estivemos apresentando isso no Estética in Rio de 2019, né, inclusive com uma prática no palco, né, mostrando para a galera, 2.200 pessoas e assistiram essa palestra lá no Estética in Rio. Aqui tá para mostrar para vocês o tamanho do palco, né, e a quantidade de gente nessa palestra do Estética in Rio. E falar um pouco para vocês da literatura que a gente vem produzindo, né. Então eu já tinha falado aqui, né, para vocês do livro de ultrafrequência, né, publicado em 2019. Este aqui, ó, vou deixar aqui também na tela para vocês, é o nosso livro de criolipólise, tá, do ano de 2017, tá?
E este aqui, também deixaram na tela, é o nosso livro de laser e luz pulsada, tá? Laser e luz pulsada também publicado em 2019. Estamos gravando este vídeo aqui no ano de 2020, tá? E logo estaremos publicando o nosso quarto livro, tá? Estamos na nossa reta final aqui da produção do livro de celulite, tá? Onde vários desses equipamentos, né, o Narnia está dentro dessas técnicas de tratamento de celulite, tá? Então, vários equipamentos de tratamento de celulite, vamos falar de avaliação de celulite, vamos falar de cosmético, de nutracêuticos, então vem mais novidade aí sendo publicada ainda no ano de 2020 sobre celulite, né? Então, quem tem curiosidade, logo está saindo novas publicações sobre o assunto, tá? Lá no final dessa aula eu deixei ali nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, meu site pessoal, canal do YouTube liberado para vocês com uma série de conteúdos. Pessoal que quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram também, já são mais de 1.500 profissionais lá no grupo do Telegram. É só acessar o nosso Instagram, clicar lá na bio do Instagram, vocês entram no grupo do Telegram. E gostaria de deixar uma mensagem final, né? Na realidade um agradecimento à empresa Medical Sun, né? Pelo convite de estar aqui com vocês, né? E né, uma bela aula, um belo bate-papo. Estamos encerrando neste momento aqui a nossa aula teórica, tá? E logo em seguida já vamos para a nossa gravação da tela do equipamento, onde eu vou mostrar essas dicas todas que demos aqui na teoria e a gravação de uma prática aqui com uma modelo que a gente trouxe. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo. Para mais informações, acesse o nosso site ou entre em contato através de um de nossos canais de relacionamento.